Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivana do canal Viver Melhor e estamos aqui para mais um episódio juntamente com o Laércio, meu companheiro de trabalho, de entrevista, e hoje nós temos um entrevistado diferente, especial, pastor Henrique Santana. Pastor, primeiramente quero te agradecer pela tua presença aqui, muito carinho por recebê-lo conosco. E eu quero começar perguntando o seguinte, queria que você começasse nos contando como foi o seu chamado. Eu sei que você tem uma história desde 6 meses, foi isso? De idade. Conta para nós, para o pessoal te conhecer, como é que começou tudo. Primeiramente, boa tarde a todos, um dia abençoado a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um motivo de alegria estar participando aqui desta mesa, esse momento de interação. Gratidão pela vida da minha amiga, minha irmã, Ivana, do meu querido irmão Laércio, né? Gratidão por estar aqui, por esse convite. E já começando aqui respondendo a tua pergunta, realmente o meu chamado, a minha vocação começou desde muito cedo, desde criança, né? Quando eu tinha 2 meses de vida, 2 meses. me deu pneumonia dupla, né? Onde a minha mãe foi me dar um banho na água fria, e não na má intenção, mas acabou me dando uma reação. E o meu pai me levou às pressas para o hospital. Na antiga Santa Casa, em Foz do Iguaçu, não existia o SUS na época, né? Sim. E eu fiquei ali 37 dias na UTI. E eu tinha 2 tias minhas que na época eram missionárias, né, há 30 anos atrás. E a minha mãe estava cansada, foi descansar em casa, e essas duas tias ficou comigo, cuidando de mim. E elas chamaram um missionário de um ministério que chamava Nova Aliança, né? O nome dele era Jair. E ele foi lá orar por mim na antiga Santa Casa, e ele disse para minhas 2 tias: olha, eu vou orar aqui por esse bebê, só que o Espírito de Deus está falando para mim que tem uma obra para fazer na vida dele, e que a partir dos 14 anos de idade ele vai começar a exercer o ministério dele. Então Deus não vai levar ele, porque Deus tem um propósito nessa vida, através da vida dele. E por incrível que pareça, né, esses tempinhos atrás agora eu tive o prazer de conhecê-lo, né? Ele foi lá na minha igreja, depois de quase 30 anos depois, ele teve o prazer de me conhecer. Sim. E eu tive a honra de conhecê-lo. Ele choramos junto. Ele falou: nem acredito que era aquele bebê que eu vi lá com 2 meses de vida na UTI. Né? E de tanto que esse dia eu estava dando um testemunho numa rádio, ele mora lá em Florianópolis, ele ligou na hora e falou assim: esse Jair que você está falando aí é eu, e eu estou ouvindo daqui lá de Florianópolis. Que legal. Né? Tive o prazer de novo falar com ele, né? E Deus me deu um grande livramento. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, né? Por essa cura divina, por esse dom da vida que Ele me deu. Então, assim, eu sou eternamente devedor, não à carne, como disse o apóstolo Paulo, mas a Deus, por esse grande milagre na minha vida, né? E a minha mãe fez até uma promessa a Deus, na época, que se Deus me devolvesse, ela ia me entregar para Deus, ela ia me entregar para o altar. E foi justamente o que aconteceu. Eu creio que Deus honrou o voto que ela fez, né? A aliança. E a minha história, de uma forma assim, uma pinceladinha aqui, o meu início da minha história é esse. Começou ali, né? O teu chamado. E aí, quando é que você começou a desenvolver? Porque eu sei que você já jovem começou já a exercer o teu chamado. Hoje nós sabemos que você já é pastor da comunidade Santificai, né? Que já está com 2 anos ali sendo pastor presidente. Mas eu quero que você conte para nós, na época que você tinha lá, como que foi a tua ida, lá com 5, 6 anos, você diz, né? A participação da sua avó, quero que você conta, porque é tão importante as pessoas saberem, porque às vezes as crianças vão para a igreja e não sabem o que Deus tem para elas amanhã, né? E começa ali com criança, né? E depois Deus, olha só, o Henrique hoje, né? É uma bênção, as pessoas te procuram
para ajudar outras pessoas. E o melhor que a criança, ela absorve Exato. tudo isso aí e assim... Construindo tudo caráter. limpo, Exatamente. Né? Ele recebe 100% o que está na Bíblia. E aí, a partir desse momento, ele segue pro resto da vida. Exato. Então, por isso que é interessante até os pais, né, levarem as crianças na igreja e ter um início, né, de uma formação. Com a palavra de Deus, né? Exatamente. Com princípios bons, né? Isso. É muito bom os pais incentivarem e investirem na vida espiritual e ministerial dos filhos. Sim. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Né? E meu chamado começou como criança. Não através da vida dos meus pais, mas através da vida da minha avó, que foi a primeira mulher a se converter na família. E ela me levou com 5 anos na igreja. E eu comecei a gostar. E eu gostava muito da escolinha, né, da igreja. Tem um momento ali que antes de começar a palavra, a pregação, as crianças é direcionada para a escolinha. E eu gostava daquele momento, porque eu assistia desenhos bíblicos, eu escrevia referências bíblicas e um momento ali de comunhão com as crianças. Sim. E, então, assim, foi ali que começou um trabalhar do Espírito de Deus na minha vida. Né? E a minha avó, então, foi o pivô disso tudo, né? Da minha história e da minha vida, né? Minha falecida avó, que morreu recentemente, com 93 anos de idade, ela que foi a mentora de tudo isso, né? E ali eu comecei a buscar o discernimento espiritual, mesmo sendo uma criança. Eu pensava assim, meus pais não são da igreja, não são cristão, vamos dizer assim, cristão praticante, mas eu falava, não, eu posso ser diferente, mesmo que meus pais não estão, mas a minha avó está me levando, eu quero ser alguém diferente. E eu comecei a admirar na época o nosso pastor na época. Eu já tinha 7, 8 anos de idade. E eu dizia assim, eu queria ser igual a ele. Porque o nosso pastor, ele é muito inteligente, muito simpático, uma pessoa muito generosa. Sim. E eu olhava para ele, chegou um momento, quando eu tinha essa idade de 7 para 8 anos, que eu já não ia mais para a escolinha. Que eu já tinha o prazer de ficar dentro da igreja ouvindo a pregação. No culto já. No culto. Eu falava assim, não, eu não sou normal. Já estava absorvendo conhecimento já. Sim, e um conhecimento de adulto já, né? Isso. Então eu deixava de ir para a escolinha para ficar no culto ouvindo a palavra. E era algo muito, era uma sede pela palavra e por Deus acima do meu entendimento, porque eu não entendia que ele falou, eu poderia estar com as crianças lá, mas eu ficava ali ouvindo a palavra. E isso começou a despertar o dom que um dia Deus me deu. Sim. Né? E tinha até a minha professora, né, que da escola infantil, e ela chegava e me chamava. Sim. E eu falava, não, eu quero ficar aqui dentro. Né? E junto com isso, o que me impulsionava era um primo meu, né, Alex Giacomini, um baterista. Ele me impulsionava na igreja, porque eu não tinha amigos, então ele era o que me ajudava ali na igreja, para me se sentir bem. Mas isso com 7 anos de idade? Você já estava com 7 a 8 anos de idade. E como é que foram introduzindo você no meio, assim, que você começou a ter uma participação maior? Porque assim, você desde bebê, né, já teve essa aprovação, aí com 5 anos iniciou com a avó. Isso. E aos 7 você já estava participando ali dos cultos, entendendo melhor, né, prestando mais atenção. E quando você teve a iniciativa, assim, que começou a participar mais? Assim, cada comunidade trabalha de uma maneira, né? Como que foi feito ali, né, com você? Então, o nosso ministério lá investia muito no ministério infantil, né? E é isso que nós temos como prioridade na igreja. Então eu sei o que é ser uma criança e eu sei o que é ser um jovem dentro da igreja. Eu sei o que ele pensa, né? Passou por todas essas fases. Isso. Né? E adquiri muita experiência como criança e como jovem dentro da igreja. Por isso que, às vezes, quando vem uma pessoa mais adulta ou mais anciã, às vezes, criticar ou julgar, eu falo assim, tenha paciência, nós já passamos por isso,
e eles são novos ainda, vão aprender. Então, assim, graças a Deus, tive pessoas que me compreenderam. Pastores, líderes, irmãos dentro da igreja que tiveram paciência comigo. Que é um papel primordial. Sim. Porque dentro da igreja, as pessoas estão ali para ser moldadas, né? Sim. Então, quando muitas vezes o jovem ele erra, mas não porque ele quer por imaturidade, é imaturo. mesmo. Aí que está o papel do mais ancião, Sim. mais velho, tá ali para o quê? Dar o direcionamento Exatamente. de novo, né? É um papel importantíssimo. Né? E eu sempre fui assim, desde esse período aí de 5 anos, através da minha avó, e dos 7, 8 anos ali, através do meu primo daí, que eu já estava mais junto com ele, eu sempre gostei de estar no meio de pessoas mais velhas. Então isso me ajudou muito, né? Até minha esposa brinca, meu Deus, você é muito velho. Até quando eu conheci ela falou... Um jovem idoso. É verdade. Se ela estiver ouvindo, ela me perdoe. Mas quando nós nos conhecemos, até ela brincou, meu Deus, não, esse piá aí não. Ele é muito, muito velho, ele é muito quadrado. E ela era toda espoleta, era uma jovem toda solta e eu todo reservado, todo acanhado. Então foi um propósito de Deus de nos unir mesmo, né? Ela mais assim solta e eu mais acanhado, Exato. mais reservado. Só que aí que eu queria entrar, que aqui tem outra fase da minha vida. Que nesse período de 8 anos até os 11, eu acabei me desviando da fé. Desviando da igreja e de Cristo também, vamos dizer assim, né? De ambas as partes. Onde que o meu pai abriu um bar e eu fui cuidar desse bar ainda criança. E ali foi um tempo que Deus permitiu para mim ver um pouco do mundo. Para que hoje, ou toda a minha juventude que eu passei na igreja, eu não pudesse recair nesse mundo, né? E dos meus 8 até os 11, então, eu acabei me afastando. Foi 3 anos assim, longe da igreja, longe de Cristo, longe de tudo, né? E aonde foi que eu conheci o outro lado da vida, né? Que vinha muitas pessoas, vamos dizer assim, pessoas criminosas, pessoas de um outro mundo, né? Do mundo do crime, de coisas erradas. Sim. E vendo isso tudo com tão pouca idade, né? Isso. Se aproximou dele, né? E foi onde que, num dia, tava eu e um amigo meu e o meu irmão, meu único irmão. Eu estava assim no meu bar e através desse meu primo, ele conhecia um rapaz que chamava Daniel, lá do Rio de Janeiro. Ele era da Jocum. A Jocum é um órgão missionário que tem no mundo inteiro. Sim. É Jovens com uma Missão. Exatamente. E esse missionário, ele era ex-Comando Vermelho, ex-CV, lá do Rio de Janeiro. Ele conta o testemunho dele que ele estava no meio do beco com um fuzil 762 e com muita cocaína no bolso vendendo, e uma voz falou para ele naquele beco, eu ouvi a oração da tua mãe, saia daí porque eu tenho uma nova vida para ti. E ele abandonou o comando, abandonou tudo e se entregou para a obra missionária, viajava o mundo inteiro fazendo missões, né? E faz muitos anos que eu não vejo ele, e ele veio lá no meu bar e pregou com uma folha. O método de evangelismo dele, nós ali muito loucão da vida, muito chapadão das coisas do mundo e tal, e ele chegou e pregou para mim, para o meu irmão e para o meu amigo com uma folha. Eu só sei que ele foi evangelizando e aquela folha virou numa cruz. Ele falou assim, resumindo, esse é o amor de Deus por vocês, está lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Forte, ele quer né? salvar a vida de vocês. Olha. E eu falei, então se você me levar na igreja eu vou voltar. Eu tinha 11 anos de idade. Isso foi numa quinta-feira. E daí no domingo eu fui na igreja, junto com o meu primo de novo e junto com ele, né? E foi onde que eu decidi se entregar de novo, a voltar, só que agora era de vez, é por toda a vida. Sim. Né? E foi onde que recomeçou o meu ministério de novo, né? Daí acabei me formando em teologia no curso teológico da minha igreja. Com 12 anos eu já estava fazendo teologia. Um ano depois que eu já voltei para a igreja, eu já fiz já tem toda essa preparação. Sim. Então. O meu pastor me deu uma oportunidade de fazer teologia. Era o único adolescente ali fazendo teologia.
E Com daí, 15 anos já pregava? isso, né? daí tem aquela promessa que com 14 anos de idade ia Começar. o meu ministério. Exatamente. Depois que eu me formei em teologia, que foi 1 ano de preparação, 1 ano de estudo teológico, Aham. E isso você já sabia disso ou não? Que com os 14 anos você ia começar? Ou sua mãe disse depois? sabia porque a minha avó sempre me falava. Minha avó sua avó sempre falava pra sempre você. falava que... Só que até então você nem pensava nisso. Nem pensava nisso. Até me esquecido, não. Isso daí é... Coisa da avó. Voltei pra Coisa da avó, igreja, isso vou daí. fazer teologia e tava ali Isso. inserido. E eu faço aniversário dia 29 de junho. Eu ia fazer 15 anos. Dia 26 de junho. Era numa quinta-feira. O meu pastor me chamou para pregar pela primeira vez. Gente. 3 dias antes de fazer 15 aham. anos. Para cumprir a promessa. Para se cumprir a promessa, com 14 anos ia começar o meu ministério. Gente. Foi ali que começou o ministério da palavra, né? Sim. Eu comecei a pregar a palavra. E Meu a primeira... coração tava... Meu Deus. A primeira pregação foi sobre... Eu até coloquei um tema, né? No sermão, que foi Chega de Medinho. Eu tava pregando que o amor de Deus lança fora todo medo. E daí eu coloquei um tema. Falei, irmãos, hoje o tema da pregação vai ser, o sermão vai ser Chega de Medinho. E pegou. Até hoje tem algumas pessoas que me conhecem por aí. Chega de medinho. No meu primeiro sermão. E lembra até hoje, né? Lembra até hoje. Que legal, Que marcou minha vida, é o primeiro dia que eu... E daí preguei. foi só uma caminhada, né, Henrique? E isso daí foi um Aí progresso. Não parou mais. Aí não parou mais. Isso daí foi um progresso, né? Uma evolução espiritual, Exatamente. ministerial. Quando você recebeu o dom, eu falei que o Henrique tem um dom que atrai muita gente. As pessoas veem, né, Henrique, também Sim. por causa do teu dom, que Isso. ele tem uma visão espiritual e audição do mundo espiritual, né, Isso. Henrique? Uhum. Quando foi que você recebeu esse dom? No monte. Foi no monte? A nossa igreja tinha por costume orar no monte, né? Hoje nós oramos ainda no monte. Sim. E nós entendemos isso, que não é uma ordenança de Jesus orar no monte. Sim. Mas nós levamos isso como costume, como se fosse um lugar secreto de oração. Sim. Né? Jesus tinha essa prática de ir para o monte, porque monte fala de intimidade com Deus e monte fala de revestimento, Sim. né? E revestimento espiritual. E ali Deus usou uma missionária para dizer para mim que eu tinha um chamado para ser pastor e também que Deus iria me usar como profeta, no dom de profecia. Ah, tá. E um dia eu estava no monte orando, era muito frio, e de repente eu fechei o meu olho e eu tive uma visão assim nítida que eu nunca mais tive na minha vida. Aquilo foi algo assim surreal, quase que inacreditável. Fechei o meu olho e eu vi como uma mão trazia como se fosse um prato de alimento assim para mim. Sim. Eu não me assustei com aquilo, trouxe paz. Se fosse assim, Sim. outrora, eu ia ficar com medo, assustado. E eu era um menino, adolescente, um jovem ainda. E de repente saiu aquele prato assim pro lado, na visão, nítido. Eu com o olho fechado e vendo aquilo. E de repente veio um olho todo claro, azulado, e veio assim, me encarou e voltou. E depois que eu abri meu olho, o Espírito Santo me deu um discernimento sobre o que era aquilo. Que o alimento era o dom da palavra que Deus estava me dando. Ah, entendi. E que a partir daquele dia Deus ia começar a me usar de uma forma diferente. Que Deus ia consolidar o meu ministério. E aquele olho refletia os olhos do Senhor que estava sobre a minha vida. Que Deus me amava e tinha um propósito para mim. Né? E eu entendi isso muito rápido. E foi ali que Deus começou a me usar, através do dom que eu recebi, pela uma palavra profética e na oração no monte. E foi quando eu comecei a profetizar sobre a vida das pessoas. Sim. Vamos dizer assim, profetizar com mais autoridade, com mais profundidade. Porque, na verdade, eu sempre profetizei sobre a vida das pessoas. Desde quando a minha avó me levou lá para a igreja, com 5 anos, eu já apontava o dedo para alguém e diziam assim, ó, Deus está mandando eu falar para ti isso, isso, isso. Olha. Já desde criança. Só que eu não tinha maturidade, porque eu era criança. Sim. Só que já agora com 14, 15 anos de idade, eu já tinha mais maturidade, discernimento, eu já conseguia discernir o que Deus estava me falando, interpretar as revelações que Ele estava me passando. Sim. Né? E
E foi onde que eu falei, Deus, se o Senhor quer me usar mesmo, e eu ia pregar numa igreja aquela semana. Se o Senhor quer me usar mesmo, o Senhor está, através desse dom de profecia, quer se manifestar na minha vida, eu vou pregar na igreja, então o Senhor me usa. Na hora que eu cheguei na igreja, vi uma moça assim, e Deus me revelava que alguém da família dela tinha morrido de um câncer de mama. Uhum. Daí eu falei assim para ela, alguém já morreu de câncer de mama na sua família? Daí ela falou, sim. Falei, porque Deus está me revelando, Ele está quebrando a maldição hereditária, esse câncer hereditário. Daí o Espírito Santo falou, pergunta para ela se tem alguém que chama Suzana na família dela. Daí ela falou, sim, tem, é a minha tia, e que sofreu com esse câncer. Gente, e eu falei assim, uma até coisa, os nomes. Até eu, que nunca tinha me permitido ser usado nessa profundidade, nesse nível espiritual. Sim. Né? E eu falei, caraca, olha só o que Deus está me revelando. Eu tive que me segurar, me controlar ali na hora. Será que o Senhor mesmo está me usando? Meu Deus, que profundo isso, que sobrenatural isso. Por mais que eu já era um profeta, que eu já vinha profetizando desde criança. Só que agora com mais profundidade, mais clarezas, sem deixar dúvida. Sim, né? exatamente. E é uma responsabilidade, né? Porque você uma tá vida. falando com uma pessoa, né? Em nome de Deus. Exatamente. Como, que Deus está mandando. E a Bíblia diz assim, ai daquele que falar o que eu não falei. Até porque você tem que acreditar nisso. Se você for falar uma coisa da boca para fora simplesmente por falar, o peso é maior depois. Exato. O peso é muito maior. É isso que o profeta Ezequiel, Deus fala para o profeta. E se alguém falar algo que eu não falei, eu, Senhor, vou vir com as consequências. Mas se eu mandar você falar e você não falar também, você vai ter consequências. Então ele fica entre a cruz e a espada. Daí a gente fala assim, não, Senhor, mas essa pessoa vai duvidar, vai ficar incrédula, é ímpio, Deus não... né? E normalmente a gente trabalha com pessoas assim, com pessoas que são de diversas religiões, de diversas denominações e com pessoas de diversas crenças. Então cada um crê de uma forma e tem as suas incredulidades. E precisa provar, você precisa provar que é Deus, senão a pessoa não crê. Tipo que nem Tomé, eu preciso ver para crer. E isso que você falou é interessante porque assim, você já começou a ter essas visões com os 14 anos de idade ali, né? E com outras comunidades. Por você ser tão jovem, você não tinha, por exemplo, não era barrado em relação a isso? Porque você está mexendo com vários pensamentos diferentes e várias comunidades diferentes. Por você ser jovem, você... Não vou dizer que dentro da igreja não tem preconceito, porque tem, são seres humanos. E você percebia isso? Sempre percebi esse preconceito e podemos incluir aqui a religiosidade junto, né? Por a questão da minha idade, por ser jovem, né? Então assim, as pessoas desmoralizavam, desacreditavam. O preconceito é muito grande. E eu sempre fui muito espontâneo, muito liberal, assim, sempre fui eu mesmo, né? Nunca procurei usar máscara, vamos dizer assim, o que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar, a roupa que eu visto aqui, eu visto em qualquer lugar. Tem essa questão também, né? Porque normalmente, principalmente no meio evangélico, normalmente para ser um missionário, um pastor, um apóstolo, um obreiro da igreja, normalmente são pessoas mais adultas, né? Então assim, quando vê um menino falando, cai em descrédito. Como assim? Né? De tanto que hoje lá na comunidade Santificai, os meus obreiros, 90% são pessoas adultas. Pessoas de 40, 50, 60. Mais velho que você. Quase 70 anos, temos obreiros lá de quase 70 anos. Só que aí a palavra é tão forte que não tem como não acreditar. Exato. Daí, vamos supor, entra lá na igreja, nossa, um pastor tão jovem, daí quer entrar aquele preconceito. Mas daí na hora que vê as pessoas mais velhas na igreja, fala, opa, não, realmente ele vive o que ele prega, ele carrega um encargo espiritual muito grande. Porque aqui na igreja eu vejo jovens e vejo pessoas adultas, idosas. Sim. Então, isso ajuda a cair em crédito diante das pessoas, né, para abafar esse preconceito, mas é muito, tem muito preconceito por ser jovem. Uma vez, até
brinco aqui, né, até com o meu ministro de louvor lá da igreja. Eu fui conhecer ele, me chamaram para ir visitar ele, e eu fui com meus shorts tudo rasgado, parece que uma onça tinha me avançado, com a minha camiseta assim, tal, da Hugo Boss, com corrente e tal. Daí eu bati na porta e tal, eles me recepcionaram. Você que é o pastor? Eu falei, sou eu mesmo. Por quê? Vocês estão achando que não é ele? Sou eu mesmo. Né? E ele não me conhecia. Então, assim, as pessoas já parece que têm uma mente programada. Imagina uma coisa diferente, né? Sim, imagina de terno, gravata ali. Isso. Mas de um lado é bom, né, Henrique? Porque quebra toda essa visão, colocam, né, que tem que ser desse jeito. Não é assim. Exato. Até porque, como ele tem essa visão espiritual, eu vejo muitas vezes as pessoas, às vezes, titulam algumas pessoas, e quando o Henrique, às vezes, vai orar, vai falar, já muda completamente, porque como ele vê, diferente, não é verdade? Exato. Eu já percebi isso, que o teu dom, ele ajuda que até quebrar todo esse preconceito, né? Sim, e mesmo que na época eu era missionário, né? Mesmo não sendo pastor, que no caso hoje eu sou, o preconceito é da mesma forma, Sim. Independente do título, pela questão da idade e tudo, sofri muito preconceito, mas sempre consegui lidar com isso e consegui superar isso, né? Dentro da igreja, Sim. Nos departamentos dentro da igreja, porque existem às vezes atritos, existe essas questões de preconceitos, né? E sempre consegui superar isso. Sim. Né? Porque dentro da igreja sempre vai ter os que são mais fechados, mais tranquilos. Que é normal, né? do ser humano, né? Tudo normal, isso aí. Mas, assim, nessa linha, você acha que mudou muita coisa dessa época para hoje? Os membros da igreja, eu digo assim, não poder usar bermuda, não poder usar camiseta. Antigamente era mais ou menos assim, até mesmo em questão de televisão, não podiam assistir, porque N motivos, né, cada religião. Não estou falando sobre uma religião, estou falando de vários exemplos que a gente vê, né, porque eu também cresci no meio evangélico, né, eu ia numa igreja, né, então a gente, por a experiência dessas outras religiões, tinha um monte de coisas que eram proibidas, mas não bíblicas. Exatamente. Por costumes. Sim. Você acha que isso mudou muito hoje? Está melhor hoje? Eu acredito que mudou muito. Está bem melhor num contexto assim geral, né? Independente de qual ministério que seja, eu vejo uma liberalidade maior hoje, né? Até uma porque liberalidade sem libertinagem. Sem libertinagem, isso. O que eu digo assim, essa liberalidade no sentido de ter uma visão mais aberta, um entendimento mais aberto, porque os tempos mudou, as coisas mudaram e a igreja precisa se inovar. A igreja não pode ficar sendo retrógrada, a igreja não pode continuar estagnada, porque senão vira aquela monotonia, né? Vira aquele cronograma que todo mundo já sabe o que vai acontecer na igreja, como que funciona, até nas formas de liturgias e nos cultos, né? Então, assim, quando não há essa inovação, quando não há esse aperfeiçoamento no sentido, contexto geral da igreja, as pessoas caem nesse comodismo, caem nessa... Fica muito pragmático, né? Isso. Muito dentro das normas. Não tem abertura nenhuma. Isso até afasta os próprios jovens, né? Sim, principalmente os jovens. Não aguento... Exatamente. Em vez de trazer leveza, porque Jesus falou que o fardo é suave e o meu jugo é leve, acaba jogando um fardo. Né? Aquilo que era para ser uma leveza se torna um fardo. E por isso que às vezes muitos jovens, adolescentes não aguentam, né? Por isso que a gente vê hoje no contexto geral da igreja, a maioria de pessoas adultas e muito pouco jovem hoje dentro das igrejas. E os jovens são primordiais para isso, porque eles já iniciam cedo dentro, seja lá qual for a religião, mas assim, tá com Deus.
Isso. Vão ser os sucessores, eles são a geração que vai dar continuidade. Terão uma boa família. Sim. Né? Não que se não for da igreja não vai ter uma boa família, não estou falando isso. Exatamente. Mas assim, vai seguir de maneira mais ordenada. Eu digo por experiência própria, né? Tipo, a gente era jovem, fazia o que queria, e aí você faz o que quer, recebe o que quer, que não quer também. Exatamente. Né? Então assim, se você tá no caminho certinho, evita constrangimentos, evita... a gente pode citar, por exemplo, muitos jovens, garotas grávidas, Sim. mães solteiras, se talvez estivesse dentro de uma igreja, seguindo ali, porque na Bíblia diz que não pode ter relação antes do casamento, né? Talvez seguisse isso aí, seria, né, mais organizada a vida. Exato. Né? Não estou dizendo que tem que ser assim. E cada um faz o que quer da vida. Sim. Né? Ninguém precisa acreditar no que eu estou dizendo. Só Mas que eu é acho mais que difícil. se a pessoa segue uma linha ali Exatamente. mais comportada, mais tranquila, eu acho que tem uma vida melhor, né? Com certeza. Nessa sentido que nós estamos falando, eu gosto de usar a bases bíblica, a questão de Judas, o Iscariote, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz que ele traiu o Senhor, né? E a Bíblia diz que ele foi consultar Anás e Caifás, que eram os dois líderes religiosos da época, os dois sumos sacerdotes. A Bíblia não menciona qual que foi a menção dessa conversa e o teor dessa conversa. Eu só sei que depois que Judas sentiu o peso da condenação de ter traído o mestre, Sim. por 30 moedas de prata, ele foi buscar uma orientação, cremos assim, teologicamente falando, e nós não sabemos, porque nós não podemos falar o que a Bíblia não diz, né? Mas acreditamos, dentro de uma linha teológica, que com certeza esse sumo sacerdote, em vez de tirar esse fardo pesado de sobre ele, Exatamente. com certeza deve ter impondo mais peso sobre ele, porque aquela conversa não resolveu nada, porque se tivesse resolvido ele não tinha se matado. Exatamente. Ele saiu dali já decidido daquela conversa, se jogou despenhadeiro abaixo, as suas entranhas se abriu. Então, ou seja, a religiosidade ou a religião, em vez de trazer essa suavidade, trazer o perdão para ele, e a liderança religiosa, em vez de promover o perdão para eles, e olha, calma, você errou, você pecou, mas tem perdão para você. Deus é o Deus da segunda chance. Exatamente. Não, ele já saiu decidido. Eu acredito que ele já saiu decidido porque a conversa, eu acho que foi pesada ali com ele. Exato. Mas seria perdoável? Acredito que seria perdoado. Eu acredito que seria perdoado porque... Se ele tivesse... De tanto que eu acredito que... Se arrependido realmente. Existe duas linhas teológicas. Uma que fala que Judas não se arrependeu, porque ele se suicidou. E outra diz, que é essa que eu acredito, que ele se arrependeu, que ele não usufruiu das 30 moedas de prata, ele devolveu, ele jogou. Não aproveitou nada disso. A consciência pesou bastante, né? Entendeu? Então eu acredito que ele se arrependeu, né? E aqui já entra outra questão de suicídio e tal, mas não cabe nós falarmos. Hoje, se for falar, vai ter uns 3 dias aí. Porque é uma questão de referência profunda, bíblica, né? Eu tenho uma pastora muito amiga minha que o irmão dela se suicidou, né? Olha só como é que é. Chegaram para ela uma pessoa muito amiga, né? Um irmão, vamos dizer assim, chegou... Nossa, pastora, que pena, né? Que quem se mata vai pro inferno, né? Gente. Daí ela falou assim, pastor, imagina você precisando ouvir uma palavra de consolo. E eu não acredito dessa forma, né? Então a gente acredita que isso também é uma doença, né? Exatamente. Até porque quem conhece o seu coração é Deus, né? Só Deus sabe o que tá passando na cabeça dessa pessoa. Exato. E outra é uma ter essa questão de, atitude. igual você falou, uma questão de doença, né? Isso. Foi o que aconteceu com o Judas Iscariotes, né? Então a gente acredita dessa forma. Vamos falar um pouco da Igreja Santificai? Hoje, já com 2 anos, esqueci de falar, nós não esquecemos. Eu estou aqui pensando, quero falar da Fabiola, que é a esposa do pastor Henrique, que tem um trabalho também, que desenvolve um trabalho com as mulheres lá. Lindo, lindo, lindo.
quero mandar um abraço para ela. Fabiola, uma hora é a sua vez que vai estar aqui. Falar sobre as mulheres. Ela tem um trabalho muito legal com as mulheres. Mulher tem um papel super importante dentro de casa, no seio da família, no seio da sociedade, na igreja, né, Henrique? Com certeza. Ela tem. O que seria o dos homens se não fosse? Exatamente. Não existe um ou outro sozinho. Nesse daí nós vamos deixar para a Fabiola falar. Henrique, vocês fazem um trabalho bem interessante social, né? Na Santificar. Olha só, Laércio. Fazem entregas de marmitas, né? Isso. E uma vez você me falou que é um projeto que você quer avançar, quer se tornar, abranger mais pessoas, né? Conta um pouquinho como é que funciona esse projeto. Desde que nós começamos o ministério, sempre ardeu essa chama por obra missionária, por ação social. E o primeiro projeto a ser criado na igreja, na verdade, foi o Dai-lhe voz de comer, né? Jesus falou assim, eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e não me deu de beber, tive nu e não me vestisse, estava preso, você não foi me visitar. Ou seja, a gente teve a oportunidade de fazer o bem e não fez. Exatamente. Né? E nisso nós pecamos. É a omissão. E a gente criou esse projeto, que atende os moradores de rua, dependente químico, os mendigos, né? E esse projeto todas as quinta-feiras, é feito na igreja, né, na cozinha da igreja, e nós distribuímos em torno de 200 marmitas por semana para aqueles mais carentes, para os que mais precisam, né? Um projeto que vem do coração de Deus. Queremos ampliar isso, né? Estamos trabalhando para futuramente, aí o ano que vem, possivelmente, abrir um restaurante comunitário também. Estamos trabalhando já em equipe lá, estamos em reunião para dar início e para começar esse projeto também, né? Sim. E porque a gente ama isso, ama servir o necessitado, servir o próximo. Jesus falou, Tiago disse assim para a igreja, a verdadeira religião para com Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Exato. E a fé sem obra é morta. Entendeu? Então, por isso que eu sempre digo, uma igreja, uma comunidade que não faz trabalho social, ela não pode se considerar uma igreja, porque verdade. A igreja sempre está envolvida com o social. Às vezes o que a prefeitura, o que o governo não faz, a igreja faz. Exato. Por isso que não pode haver uma cobrança tão exagerada em cima da igreja, porque milhares, milhões, vamos usar aqui no nosso Brasil, de pessoas, casamentos são restaurados, vidas são alcançadas das drogas, do alcoolismo. Sim. Famílias são restauradas, a família vem antes da sociedade, a família vem em primeiro lugar. Na verdade, a igreja, ela faz um papel que o Estado não faz. Sim. Porque assim, a igreja tira drogado, tira mendigos, leva a pessoa para uma vida melhor, leva a pessoa para a igreja, restaura vidas. Restaura vidas. Então assim, o Estado ele não consegue fazer isso. Então a economia que a igreja traz para o Estado, tirando todas essas pessoas da fome, da pobreza, do crime. O governo tem arca com um gasto, com a economia muito alta. Exatamente. Pessoas com traficantes, Exatamente. bandidos, assaltantes. Quanto prejuízo que não dá o governo e a igreja vai e resgata essas pessoas. Exatamente. Vai até elas. Quando elas não vêm até a igreja vai até elas. No hospital, no presídio, na casa, na periferia. A igreja, a liderança, a igreja que eu digo não é só a igreja estrutura, é a igreja essência, que somos nós. Sim. Vamos até. Exatamente. Tentando promover uma transformação de vida, né? Para aqueles que querem e precisam, né? E quais são, assim, fazendo todos esses trabalhos comunitários, o que foi que mais te chamou a atenção, assim, as transformações que são feitas na vida dessas pessoas? Porque você está ali, você está mexendo com drogado, pessoas de rua, pessoas boas, né? Só que estão numa situação complicada naquele momento de sua vida. O que mais te chamou a atenção em todos esses anos, assim? Então, a gente desenvolve essa ação social, esse trabalho, sempre com uma visão de reino, né? O que é a visão de reino? Alcançar aqueles que Deus quer alcançar. Às vezes a gente pode abranger todos. Pode abranger 100 pessoas, mas às vezes quem vai ficar liberto é 5, 10.
Então, assim, existe algo que nós não podemos fazer. A gente leva o alimento, levamos não só o alimento, é isso que eu sempre ensino lá para a equipe desse projeto, Dá-lhe voz de comer, que não é só alimento que nós precisamos levar Cristo, levar a palavra, nós precisamos cobrir essas pessoas espiritualmente. As minhas demandas de visita nas casas de membros, de pessoas, é muito grande. E às vezes eu chego em casas que me chamam para orar, que eu nem oro. Que eu falo assim, não, gente, vocês não precisam de oração, vocês precisam de ajuda. Vocês precisam de alimento, vocês precisam pagar a conta, vocês precisam que eu ajude vocês. Você vai orar para Deus fazer um milagre, eles não precisam de milagre, eles precisam de uma generosidade minha. Exatamente isso aí, porque às vezes não é você ajudar com uma oração só, né? Não é só uma oração. Tem que ter essa visão que você tem. Porque uma conta de água que a pessoa vai pagar ali, ela está tirando o dinheiro do arroz, do feijão. Exatamente. E aí como é que essa pessoa vai se alimentar espiritualmente? Exato. Porque a oração em si, lógico que ela vai ajudar, mas a ajuda que você está dando ali de alimento ou qualquer outra coisa que tenha que usar dinheiro, essa pessoa vai sentir aquele alívio. Sim. Porque realmente é Deus ajudando. Exatamente. Não é? Sim. Então, assim, vai dar esse alívio para ela e essa liberdade. Exato. Então, ela vai poder comprar um alimento, vai poder pagar uma conta e aí ela vai para a igreja, ela vai agradecer. Sim. Sabe? É a reciprocidade. Então, com Deus. É você ter a gratidão com Deus. O trabalho, assim, seja qual seja a igreja, é fundamental na vida das pessoas. Sim. Não tenho o que dizer. Então, o que nos leva a isso é a questão de prioridades, de você ver que realmente existe uma multidão faminta, existe um povo desamparado, existe vidas que são preciosas. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Né? Exatamente. Então a gente serve a todos, mas uma alma também é preciosa. Exatamente. E você vê Jesus às vezes atravessando um oceano, que nem ele atravessou o mar da Galileia, para ir para libertar e salvar um homem que estava miseravelmente endemoniado de Gadara. Jesus, quando você lê que Jesus passou uma noite inteira viajando com os discípulos para libertar um homem, você vê que as maiores mensagens de Jesus é individual, né? Por uma pessoa. Então a gente, dentro de uma visão de reino, a gente precisa entender isso. Não é só no coletivo, às vezes no individual. Às vezes tem uma vida no meio daquela multidão que Deus quer salvar, que Deus quer libertar. A gente precisa, nem que seja por essa vida, tá ótimo. Exemplos reais, né? E é interessante que essa semana ainda eu ouvi, olha que interessante, às vezes a gente olha na rua, vê um mendigo caído e fala, você é vagabundo. E não é, ele é uma pessoa preciosa. Porque essa pessoa, eu achei tão interessante, essa pessoa fez uma comparação, um anel de brilhante, ele tem valor em qualquer lugar, inclusive jogar no lixo. Ele pode estar no meu dedo, ele tem valor. Ele jogado no lixo, ele tem valor. Então aquela pessoa que está muitas vezes lá jogada no chão, ela tem valor. E muitas vezes as pessoas falam, é vagabundo, não quer trabalhar. Não é. Ela está passando um momento, às vezes está ali por uma depressão ou precisa ser ajudada, mas ela tem um valor. E é essa visão que a gente tem que ter com as pessoas. Cada um de nós tem um valor muito precioso para Deus. Nós somos criados, sabe, planejados por Deus, né? Tanto é que nós nós somos cristãos, lutamos contra. Por quê? Porque sabemos o valor da vida de cada um, né? Sim. E a igreja faz justamente esse papel. O único problema é que muitas pessoas não sabem isso. Exatamente. Não sabem o valor de outras pessoas. Exatamente. Né? E aí que eu quero falar com você. Você acha que hoje as pessoas estão buscando mais a Deus? Porque eu acho que hoje, assim, tem muita distração. E é esse olhar que você está falando, que as pessoas, porque é um bandido vagabundo, essas pessoas muitas vezes não sabem nem quem é Deus. Não sabem nem o que Deus quer de uma pessoa. Justo. Porque hoje todo mundo está online, né? E faz o que quer.
E tá tudo bem. Tudo bem. Assim, não sou contra essas pessoas, mas Sim. assim, é verdade. É verdade. É verdade. Você tá fazendo o que você quer, do jeito que você quiser. E pensa da maneira que quiser também, não tem problema nenhum, mas essa visão as pessoas não têm. Eu acho que não estou dizendo que quem é cristão vai ser mais humano, não, porque tem muito cristão aí que... Exato. Sim. Não quer dizer nada isso, Não quer dizer nada, né? nada. E tem ateu aí que ajuda muito mais pessoas aí do que quem acredita. Isso. Exato. Só num quesito assim de salvação, num quesito de salvação, a gente precisa tomar cuidado, diferenciar entre a fé e a obra, porque às vezes a gente vai achando que só obra é o suficiente. E aí que tá o problema, tem que andar junto. Exato. Quando a fé falta a obra, existe um erro. Está faltando algo. Mas quando tem só obra e está faltando a fé, também existe um erro. Fé e obra é um... Tem que andar em equilíbrio. Tem que andar em equilíbrio, juntos, né? Então, mas isso a gente diz para cristãos, pessoas que estão envolvidas em igreja com Deus, né? Isso. Então você vê que nem no ponto que nós estamos tocando aqui, você vê muita gente com fé e não faz nada. E às vezes você vê muita gente fazendo muito também, mas falta a fé. Exatamente. Né? O que eu digo, assim, o entendimento que eu quero trazer é que muitas vezes para se livrar dos seus compromissos com Deus espiritualmente, fazem obras. Ou tipo assim, na espécie, eu vou pagar meus pecados fazendo obra. Eu tenho que ajudar alguém, eu tenho que fazer o bem. Eu sou e bom, não é bem assim. E fazer o bem, eu acho que é meio que... Não sei se é interessante falar, é uma obrigação. Eu acho que é dever do ser humano, né? Você olhar o outro. Porque se você estende a mão para alguém hoje, amanhã alguém estende para você. Você não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Sim. Eu acho que é natural do ser humano isso, né? Sim. Henrique, você quer falar alguma coisa mais, Lárcio? Eu vou falar para ele. É que nós estamos chegando no final do ano e eu quero fazer uma pergunta. De repente a pessoa está assistindo e está com uma vida triste, desanimada, não é do jeito que ela queria. A gente sabe que ninguém é feliz toda hora, né? Nenhum momento. Sim. A gente tem luta, a gente tem problemas, enfrentamos. O que você, como pastor, poderia dizer assim? O que eu tenho que fazer para ter uma vida assim, vamos dizer, mais equilibrada? Porque fugir do problema a gente não vai fugir. Mas como que eu posso ter uma vida assim mais saudável, equilibrada? Eu posso? Tem regras, tem indicação para uma pessoa dessa? O que ela pode fazer? Sim. Usando a minha vida como exemplo e como ministro do Evangelho, tendo uma visão assim total, o que marcou sempre a minha vida é a perseverança. Como filhos de Deus e como cristão, como seres humanos, nós não estamos isentos de problemas, adversidades. Pelo contrário, às vezes podemos ter muito mais ainda no caso. E eu sempre uso o exemplo de Jó. Perdeu as coisas mais importantes da vida dele, as 5 itens. Primeiro perdeu os filhos, 10 filhos ele perdeu numa leva só, imagina. Eu não sei o que é dor de perder um filho, eu tenho um filho de 9 anos e não sei o que é dor de perder um filho, tá vindo outro aí agora. Depois perdeu todos os bens, que ele era o homem mais rico de Ur dos Caldeus, do Oriente. Sim. Né? Depois perdeu os 3 amigos, Eliú, Elifaz, Bildade e Zofar. Só Eliú que não apontou o dedo para ele, não acusou ele, que era consequência do pecado dele, mas os outros 3 acusaram. Depois perdeu sua saúde, né? Foi atacado por uma hanseníase, né? Por uma lepra. Exatamente. E por último, perdeu seu casamento. Foi assim, não que houve uma separação de presença, mas foi uma separação, assim, um casamento de fachada, um casamento de aparência, um casamento que não existia mais. Que eram como se fossem 2 amigos, a ponto que até a mulher dele fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, tipo assim, o casamento estava comprometido, o casamento estava destruído. Imagina perder amigos, perder os bens, perder os filhos, perder a saúde. Tudo ao seu desfavor. Sim. E ele falou assim: mulher, Deus tem nos dado tanto bem, por que não poderia permitir o mal? Eu não estou falando aqui se relacionado à mulher, eu estou falando relacionado à fraqueza do ser humano. Sim. Porque
Ele também poderia ter falado isso para ela. No momento de fraqueza, qualquer um pode falar isso, né? Porque às vezes eu já vi muita gente assim detonando a mulher de Jó, né? Falando mal dela. E eu tô aqui para defender ela. Na verdade, ela tinha o papel dela ali, né? Sim. Porque se ela não fizesse isso, ela não seria o exemplo que teve, né? Na vida de Jó. E tudo isso que ele passou tem que ser muito forte. E acreditar em Deus mesmo, porque depois ele recebeu tudo como? Tudo em dobro. Tudo em dobro. A Bíblia diz, enquanto ele orava pelos amigos dele, ele perseverou. E aqui que está a questão, o lema da minha vida é perseverança. E o que é perseverança? Para mim, perseverança é você continuar mesmo não tendo motivos. Sim. Eu continuo porque eu tenho espírito de perseverança. Sim, sim. Eu não dependo de circunstância, eu não dependo de motivos para mim continuar. Sim. Isso para mim é perseverança. E Jó foi perseverante. E ele encerra dizendo assim: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sim. Então, assim, para quem quer ter uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, de excelência, é a perseverança. E além da perseverança, ter esperança que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Então você vai ver que uma coisa vai produzindo a outra. Sim, verdade. Entende? É uma ligação. A gente não percebe, mas a gente está crescendo naquela dificuldade, naquela fase difícil, naquele marasmo da vida. A gente está crescendo. Se a gente tiver espírito de perseverança, a gente vai crescer. E como crescem? Cresce muito. A gente cresce mais nas dificuldades, né? Muitas vezes a gente fica pensando, o que eu fiz para acontecer isso? Mas assim, lá no final você entende. Eu digo isso porque acho que todo mundo passa por dificuldades, né? Eu passei muitas dificuldades uns anos atrás e hoje eu estou muito mais tranquilo. Sim. Eu sei o que eu passei. E eu sei que isso, qualquer problema que vier, vai passar também. Exatamente. Porque eu já tenho essa experiência. É uma experiência muito ruim. Ruim. Você apanha bastante, só que é uma coisa que você não esquece mais. Você aprendeu. E até mesmo para você não fazer de novo. Só que o ser humano é ser humano. Mais cedo ou mais tarde ele faz mais uma. Mas você está muito mais preparado. Isso, né? E você que tem fé, você que acredita em Deus, você vai com muito mais firmeza, né? Você sabe que tem alguém por você, você sabe que alguém está ali com você te ajudando. É porque às vezes nós sofremos consequências dos nossos erros. Nossas escolhas. E se aprendemos, graças a Deus, não vamos fazer de novo, né? Exato. E tem aquela consequências que não são suas. Aí vem e você tem que enfrentar. Né? Mas a maioria das coisas é porque a gente faz as escolhas mesmo. Sim, eu sempre mentorizo que tudo é livramento ou ensinamento. Exatamente. O que é livramento não é consequência, é a misericórdia de Deus te guardando. Isso, Mas aquilo que é ensinamento é algo que a gente fez de errado e a gente precisa corrigir o percurso e rever isso. Né? Por isso que essa é a mensagem que eu deixo aqui. Mensagem de 3 anos atrás, quando eu e a minha esposa, pastora Fabiola, pastora e farmacêutica Fabiola, nós sentamos na mesa um dia falando assim: a nossa vida não vai para frente, nosso casamento não vai para frente, nossa vida familiar não vai para frente, nossa vida financeira não vai para frente. E ela começou a falar. E era aproximadamente meia-noite e pouco, né? Tinha chegado em casa. Ela falou: amor, por que a nossa vida não vai para frente? Tudo empaca, tudo enrolado. A gente só sabe trabalhar, ela trabalhando de um lado, eu trabalhando do outro, tanto secularmente quanto ministerialmente. E a nossa vida não ia. E eu, naquele dia, de um tapa assim em cima da mesa e falando assim: o que nós não estamos fazendo? Porque ela falou assim, e coisa que eu já tinha pensado, né? Nós estamos colhendo erros nossos. Mas como se o Espírito Santo tocasse no meu coração. Não é consequência dos erros só de vocês. Vocês estão deixando de fazer alguma coisa.
Daí ela falou, isso mesmo. Ela olhou na mesa, até hoje eu me lembro, ela falou, isso mesmo. Falei, pega a caneta e o papel aí. Vamos começar a pontuar a nossa vida. O que estava faltando no nosso casamento? O que está faltando com o nosso filho? Meu filho tinha 6 anos de idade. O que está faltando no ministério? O que nós estamos deixando de fazer no ministério? O que nós estamos priorizando? E começamos a pontuar e priorizar aquilo que nós não estávamos fazendo. Aquilo que nós até fazíamos outrora, quando estávamos no primeiro amor, na primeira essência, no começo de tudo, assim como um relacionamento. E às vezes a vida com Deus e a vida secular é como se fosse um relacionamento. Se você não tratar as coisas com zelo, com amor, com excelência e num espírito de primeiro amor, a gente vai se desleixando e as coisas vão se empacando na nossa vida. E a partir daquele dia, meia-noite, naquela mesa, a minha vida e a da pastora se transformou. Olha. O nosso casamento evoluiu 100%, a nossa vida financeira fluiu em todas as áreas. Nossa vida com meu filho só aconteceu coisas boas, porque a gente pontuou tudo e a gente começou a fazer aquilo que a gente pontuou, né? Tempo de qualidade, carinho, amor, atenção, em tudo. Ou seja, organização. Se organizamos. Porque senão é como ele falou, a gente vai deixando, vai relaxando e as coisas vão e vai perdendo, né? E a nossa vida se transformou a partir daquilo. Olha que né? benção. Tanto profissionalmente como ministerialmente. Aí foi onde que a gente começou o ministério, né? Começamos o ministério na casa de um casal amigo meu. Não tinha banco, não tinha som, não tinha nada. E Deus já deu uma estratégia de como que nós tínhamos que começar tudo. Eu não ia divulgar, porque só a família de onde eu comecei o ponto de culto, eles são uns 15 a 20. Só ali já dá uma igreja. Sim. E todo mundo ficou sabendo, foi atrás. Isso. Daí eu peguei e postei no meu status do WhatsApp. Para quem não sabe, o meu ministério, um segredo revelado aqui que poucas pessoas sabem, começou no celular. As pessoas começavam a pedir oração para mim, gente do Brasil inteiro. Exato. E eu mandava áudio. Legal. Áudio de oração. E daí, vamos supor, você tem um primo, um filho e tal, teu filho já pede também, vai se formando uma corrente que não para mais. E eu divulguei no meu status. Daí a dona da casa lá, o casal lá, que é muito amigos meus, que é meus filhos na fé, não só filhos na fé, mas eu considero como meus filhos, e a minha esposa falou, meu Deus, você postou no teu status, e agora? Nós não temos cadeira nada, no primeiro culto. Quantas pessoas tinham? Tinha 50 e poucas pessoas no primeiro dia. Sem chamar. Isso, sem eu chamar. divulguei 3 dias antes de fazer o primeiro dia de culto. Era numa quinta-feira, eu divulguei na segunda. Eu postei no meu status, que ia ter o culto. No segundo dia, tinha quase 90 pessoas. No terceiro dia, tinha 147 pessoas. Muita E gente. ficamos quase 2 meses fazendo culto nessa casa. Ficamos de dezembro até 10 de fevereiro. Ficamos quase 2 meses fazendo culto nessa casa. E hoje? E chegou um dia que, bem na hora do culto, veio uma tempestade, uma ventania. Tivemos que recolher o som, as mesas, as cadeiras, tudo para dentro. E não parava de chegar gente, era 8 horas, veio aquela ventania. Sim, tocamos tudo dentro da casa, dentro do local de trabalho lá, porque é a Cris Balões Metalizados, todo mundo conhece em Foz do Iguaçu. E dentro da cozinha, da área, da lavanderia, do quarto, eu vi porrô de gente. E foi uma experiência que marcaram nossa vida. E foi onde que a gente decidiu sair da casa e alugar um ponto comercial para a gente começar a nossa igreja, o nosso culto. E ali a gente, dentro de um ano também, um lugar que não cabe cabia, mais. Né? Que legal, né? E aí onde a gente foi hoje para Vila A, que é ali ao lado do Mercado Ítalo, onde era o salão de evento Alpha Gold. E ali Deus tem multiplicado a nossa casa igualmente, né? Não vou dizer que não cabe gente lá dentro, que cabe, que é muito grande. Agora pode vir bastante. Não, agora vai encher de novo, vai ter que ir em outro lugar. Então, assim, como que as coisas foram fluindo, né? Mas então essa é a mensagem que eu deixo. Seja perseverante, não deixa de ser quem você é. Tenha uma identidade própria e pode ter certeza que Deus vai te honrar. E anda sempre na verdade, porque é a verdade que nos liberta. Né? O que eu digo assim, anda na verdade com os homens. A verdade, ela te promove.
quem promove a verdade um dia vai promover ele, né? E diante de muitas críticas, calúnias, perseguição contra a minha vida, e até hoje sofro de todos os meios, eu sofro e pago um preço muito alto por causa disso, mas eu sempre andei com a verdade, é por isso que eu não tenho medo, minha vida é transparente. Quem pode falar isso é minha esposa, né? Minha esposa e meu filho. Pode dizer se eu sou um bom pai e um bom esposo. Eles podem afirmar isso. Né? Então, quem promove a verdade, um dia a verdade vai promover ele. E eu estou sendo fruto de uma verdade que eu creio e de uma verdade que eu vivo. E por isso que cheguei aqui. Então, ande na verdade, que pode ter certeza que um dia essa verdade vai te promover. Amém. Amém. Acho que é isso, né? Nós queremos agradecer, Henrique, tua participação aqui, Laércio. E quero dizer para você, compartilhe, curta nosso canal, olha só essa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e comente lá se você gostou ou não, tá bem? E se inscreva no nosso canal. Tchau, gente. Até mais. Tchau, fica com Deus. Um abraço, tamanho do amor de Cristo. Amém.